PSG avança para fechar a contratação do atacante Dembélé. Mbappé está na mira do Chelsea e a dúvida é: Pedro ficará no Flamengo após ter sido agredido? Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa segunda do Mercado na Bola. A edição dessa segunda do Mercado na Bola começa pelo futebol brasileiro, com contratação já oficializada no futebol paulista. Por lá, o São Paulo anunciou nesse final de semana a contratação do meia colombiano James Rodrigues, de 32 anos. Jogador no futebol europeu com passagens por Bayern de Munique, Real Madrid, Porto, Mônaco e estava mais recentemente no Olympiacos da Grécia. Chega ao São Paulo a custo zero, já que estava sem clube, e assina contrato até junho de 2025. Até então, até abril desse ano, ele vinha jogando no Olympiacos, onde acumulava na temporada 24 jogos, 5 gols marcados e 6 assistências. Então, James Rodrigues é o mais novo reforço do São Paulo. Ele, inclusive, pode ser inscrito já para que possa ser um reforço importante para o São Paulo para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O São Paulo ganha um reforço de peso para o duelo contra o Corinthians. Já no Corinthians, eles podem ter um desfalque de peso. Tô falando do atacante Roger Guedes, de 26 anos. Roger Guedes hoje tem contrato com o Corinthians até 2025 e tem sido o grande jogador do time na temporada ao lado do Renato Augusto. É o artilheiro do time, 41 jogos na temporada e 22 gols marcados. Recentemente, o Guedes havia recebido algumas sondagens do futebol da Arábia Saudita, que tem contratado todo mundo. Acontece que esse interesse não avançou e não se tornou proposta oficial. Mas agora, segundo informação do jornalista Chico Garcia, um time do Catar sim chega com proposta oficial para contratar o Roger Guedes. E é uma proposta extremamente tentadora e que dificilmente o Guedes vai conseguir dizer não. A proposta seria em torno de 130 milhões de reais. Só que é o seguinte, hoje o passe do Roger Guedes é dividido em 60% dele mesmo e 40% é do Corinthians. Ou seja, desses 130 milhões que foram oferecidos, o próprio Roger Guedes ficaria com cerca de 80 milhões de reais da negociação e o Corinthians ficaria com os restantes 50 milhões. Então olhem a grana que o Roger Guedes pode ganhar nessa negociação. E outra, quem pensa que ele pode ganhar muita grana só com a transferência, tá enganado. Segundo também o Chico Garcia, a oferta desse time do Catar para ter o Roger Guedes é dele ganhar um salário de 4 milhões de reais por mês. Então eu sei que por muitas vezes o torcedor diz que o jogador é mercenário para aceitar esse tipo de proposta, mas se coloque no lugar dele. Você recusaria ganhar 80 milhões de reais com a sua transferência e ainda ganhar 4 milhões de reais por mês? Querendo ou não, futebol é negócio e essa é uma grande oportunidade de ele fazer as próximas gerações da família dele nem precisarem trabalhar. Sei que é difícil, quando você ama o clube, você entender essa questão do jogador ir para outro lugar para ganhar mais dinheiro, mas para o Roger Guedes pode ser uma oportunidade única. Então faça esse exercício, você torcedor do Corinthians, que às vezes diz que o jogador é mercenário. Você recusaria uma proposta nesses valores? Agora nós vamos para o Flamengo. Por lá tem jogador sendo negociado com o futebol europeu. Segundo informação do GE, o Flamengo acertou nesse final de semana a venda do meia Matheus França, de 19 anos, para o Crystal Palace da Inglaterra. A negociação foi fechada em 20 milhões de euros fixos e há ainda a possibilidade de mais 5 milhões de euros em bônus caso Matheus França vença a bola de ouro. Então, um bônus bem ousado. Detalhe, o Flamengo ainda vai manter 20% do passe do Matheus França, visando uma futura negociação. Então o Crystal Palace deve fechar a contratação do Matheus França, vencendo, por exemplo, a concorrência de Newcastle e de Chelsea. Nessa temporada pelo Fla, Matheus França vinha com 28 jogos e 3 gols marcados. Ainda no Flamengo, agora o assunto vai ser o atacante Pedro, de 26 anos, que tem contrato com o Flamengo até 2027. Você com certeza acompanhou nesse final de semana que o Pedro acabou sendo envolvido numa grande polêmica. Como toda a história começou, o Flamengo estava enfrentando o Atlético Mineiro lá em Minas. Jogo difícil que o Fla conseguiu vencer no finzinho de virada pelo placar de 2-1. Só que quando o Flamengo ainda tinha mais uma substituição a fazer, o Pedro não quis mais se aquecer e voltou para o banco de reservas. Isso acabou irritando o preparador físico da comissão técnica do Sampaoli, que é o Pablo Fernandes. Então depois do jogo, ele foi cobrar essa atitude do Pedro de ele não querer mais aquecer e ter ido direto para o banco. Então começou uma discussão e aí o Pablo Fernandes perdeu a linha e simplesmente agrediu o Pedro. Algo inaceitável. Ele deu um soco na cara do atacante do Flamengo.
O clima esquentou, o Gerson foi pra cima do Pablo Fernandes, enfim, vocês já sabem toda a polêmica que isso se tornou. O Pedro foi até a delegacia também prestar queixa contra o Pablo Fernandes e, claro, o clima ficou insustentável para que Pablo Fernandes permanecesse no Flamengo, então ele acabou demitido na noite do último domingo. Claro, com uma situação extremamente desagradável dessa, começou a rolar muitos rumores nas redes sociais de que o Pedro e o Sampaoli poderiam ir embora do Flamengo, até porque nos bastidores, o Sampaoli é acusado de ter, de certa forma, passado um pano para o Pablo Fernandes. Então, o Pablo Fernandes foi demitido, mas segundo informações de dentro do Flamengo, Sampaoli a princípio fica. E segundo informação do jornalista Pablo Diego, Pedro também não pensa nesse momento em deixar o Flamengo. Claro que foi um transtorno muito grande ele ter sido agredido de maneira covarde, porém ele ainda pensa em seguir no time rubro-negro. Lembrando que, claro, ele está insatisfeito por ter perdido seu espaço nos últimos jogos, mas não pensa nesse momento em ir embora do clube. Pedro na temporada tem ótimos números. São 35 jogos, 22 gols marcados e 4 assistências. Ele passou por uma provação, uma situação muito desagradável, fez um pronunciamento dizendo que tem sim problema com alguns membros da comissão técnica do Sampaoli. Então, já que a princípio tanto o Pedro quanto o Sampaoli vão ficar ainda no Flamengo, cabe ao técnico argentino controlar os ânimos da sua comissão técnica para que coisas desse tipo não voltem a acontecer. Porque imagina se a moda pega e toda vez que alguém de uma comissão técnica estiver insatisfeito com o jogador, partir para agressão. Agora vamos para o futebol internacional, começando com mais uma negociação confirmada lá no futebol árabe. O Al Ahly finalmente conseguiu confirmar a contratação do atacante francês Allan Saint-Maximin, que estava no Newcastle da Inglaterra. O jogador francês de 26 anos foi comprado por 27 milhões de euros e assinou contrato até 2026. Então agora Saint-Maximin se junta a outros nomes como Roberto Firmino e Riyad Mahrez. Vamos então agora à Premier League e vamos ao time do Chelsea, que está no mercado nesse momento procurando por um reforço para o meio-campo. O nome que o Chelsea tem negociado e feito propostas nas últimas semanas é do meio-campo equatoriano Moisés Caicedo, de 21 anos, que pertence ao time do Brighton. Mas devido às negociações estarem sendo bem difíceis, o Chelsea agora trabalha com outras opções. E uma dessas opções, segundo informação do portal El Nacional, é do meio-campo uruguaio do Real Madrid, Federico Valverde, de 25 anos. Jogador que tem vínculo com o Real até 2027 e tem sido muito aproveitado recentemente pelo técnico Carlo Ancelotti. Então, segundo o El Nacional, o Chelsea considera fazer uma proposta pelo Valverde, já que ele é uma das opções caso Caicedo realmente não chegue ao Stamford Bridge. Mas e aquilo? Recentemente, Valverde foi procurado pelo Liverpool, que fez uma proposta de 80 milhões de euros por ele, e alguns times da Arábia Saudita ofereceram 100 milhões de euros para tirá-lo do Real Madrid. Mas aí que tá, o time espanhol não pretende facilitar a vida de nenhum clube que queira contratar o Valverde, justamente porque ele é enxergado como um dos grandes nomes do futuro do clube. Na última temporada, Valverde esteve em alto nível, jogando 56 partidas, marcando 12 gols e dando 7 assistências. Então, é um jogador considerado hoje pelo Real Madrid quase que intocável. Falando em Chelsea, eles agora estão na briga para contratar o atacante francês Kylian Mbappé, de 24 anos. Até o momento, de proposta oficial nessa janela, Mbappé só teve uma. E ela foi realizada pelo Al Hilal da Arábia Saudita, que ofereceu 300 milhões de euros ao Paris Saint-Germain pela liberação do jogador e estavam dispostos a oferecer para ele 700 milhões de euros por um contrato de 1 a 2 temporadas. Porém, mesmo com a proposta extremamente tentadora, Mbappé não quis nem ouvir e nem abrir negociações com o clube saudita. Agora, um time europeu quer realmente realizar uma proposta oficial para ficar com o Mbappé. Segundo informação do portal britânico Daily Record, o Chelsea quer oferecer um valor em dinheiro mais um jogador para poder ficar com o Mbappé. E as negociações já se iniciaram entre o dono do Chelsea, o Todd Boehly, e o presidente do Paris Saint-Germain, o Nasser Al-Khelaifi. E aquilo, como o Mbappé tem seu contrato até 2024, o Paris Saint-Germain está disposto a aceitar vários tipos de propostas. O importante é não perder o Mbappé a custo zero. Só que aquilo, do que adianta o PSG, por exemplo, aceitar uma proposta muito boa do Chelsea se o jogador não quiser ir, porque hoje a mentalidade do Mbappé está bem definida. É isso que tem sido noticiado por toda a imprensa nas últimas semanas. Ele quer cumprir normalmente o seu contrato com o Paris Saint-Germain até o fim, para que depois ele fique livre no mercado e escolha o seu futuro. E o PSG suspeita nos bastidores de que ele já tenha um princípio de acordo para jogar no Real Madrid a custo zero a partir de 2024. Então vai se desenhando a possibilidade do Mbappé ficar ainda mais um ano no PSG com o contrato acabando e tendo o risco de a diretoria pressioná-lo o colocando por um ano no banco.
Já pensaram um jogador como o Mbappé fica praticamente um ano sem jogar? Agora a gente fecha o vídeo também com uma notícia relacionada ao Paris Saint-Germain, mas essa não é de saída e sim de possível contratação. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o time parisiense tem avançado para contratar o atacante francês Ousmane Dembélé, de 26 anos. O PSG já entrou em contato com o Barcelona e manifestou interesse em exercer a opção de compra de Dembélé no valor de 50 milhões de euros. Essa multa de 50 milhões de euros do Dembélé é válida até o final desse dia 31 de julho. A partir de 1º de agosto, a multa dele não será mais de 50 milhões de euros. Então, se o PSG realmente quiser contratá-lo nesses valores, terá que correr nesse último dia do prazo da cláusula. Entre Dembélé e PSG também já há um princípio de acordo. Fabrício Romano informou que o staff do jogador já está acertado com o clube para um contrato de 5 temporadas. É questão realmente de tempo para que essa negociação tenha um final feliz. Tudo certo por parte de Dembélé, o PSG quer o negócio e o Barcelona não tem o que fazer se o PSG vier firme para pagar a multa de 50 milhões. Essa possível saída de Dembélé para o Paris Saint-Germain gerará uma grande frustração no técnico-chave, já que ele enxergava Dembélé como um dos principais jogadores do Barcelona. Na última temporada defendendo o Barça, Dembélé disputou 35 jogos, marcou 8 gols e deu 9 assistências. Então agora, em breve, deve chegar ao futebol francês. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários sobre as notícias da edição dessa segunda do Mercado da Bola. Comenta aí o que você pensa, que eu quero muito saber. Então, bom, galera, esse foi o primeiro vídeo de hoje. Quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!